Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Manhãs com Reiki. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quando você recebe uma pedrada de alguém, no modo figurativo, como você devolve? Você devolve com uma mesma pedrada ou você simplesmente dá outra face para bater? Tem até uma passagem bíblica muito conhecida, né, que Jesus diz: quando você levar um tapa na cara, você ofereça a outra face. Mas como é que isso funciona no dia a dia? Será que a gente já está nesse grau evolutivo para ter esse comportamento? A gente vai falar um pouco sobre isso na mensagem do dia hoje, mas o envio do reiki no final. Seja bem-vinda, Jana. Então, hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, este é o Manhãs com Reiki. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Denis, eu sou mestre em Reiki, terapeuta integrativo e palestrante e criador da jornada reikiana da ansiedade e da prosperidade. Você está aí no YouTube assistindo gravado, deixa teu like, compartilha com alguma pessoa, contribui para que uma outra pessoa ela tenha acesso ao conteúdo e se sinta melhor. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque de segunda a sexta, às 9 da manhã, eu estou ao vivo no Instagram e depois eu subo a live, o Manhãs com Reiki, para o YouTube. E assim você recebe a notificação. Hoje à noite também, aproveitando aqui o momento recados, hoje à noite vai ser o último episódio da Maratona Show Ansiedade. E nessa maratona a gente falou tudo sobre como você realmente começar a controlar, a diminuir tua ansiedade. A gente falou dos benefícios do Reiki para a ansiedade, falamos porque o medo e a própria ansiedade não fazem você não prosperar. Ontem eu mostrei qual a jornada que você vai fazer para se conectar com a prosperidade, se livrar da ansiedade. E hoje o meu convidado, sim, teremos um convidado, Rafael Marques. Ele é especialista em finanças e investimentos. Então ele vai trazer, mostrar como a gente deve se comportar diante de uma compulsão por compras. Como é que a ansiedade descontrola as nossas finanças? Então, o tema da live é: controle suas finanças, controle sua ansiedade, controle suas finanças. Certo? Então, vamos. Bom dia, Jana, com muita gratidão. Eu quem agradeço. Vamos compartilhar essa live. Bom dia, Ziba. Vamos compartilhar essa live, chamando mais pessoas. Quem está aí com a bolinha verde, já estou mandando aqui para uma galera. Bora para esse pessoal começar já o final de semana com muita energia. Então a gente vai começar a nossa mensagem do dia. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu leio esse livrinho aqui, Abrindo Portas Interiores. São 366 mensagens diárias para você começar o seu dia com mais energia. Então, bem-vinda, Adri. Então, vamos lá. Gente, vamos pedir um combinado aqui. Quem está no Instagram, clica no coração, aperta esse coração, faz esse chakra cardíaco aí pulsar, para que o Instagram ele chame mais pessoas aqui para o Manhãs com Reiki. Então, vamos lá. Bem-vinda, Josane. Vamos começar a nossa mensagem, que diz o seguinte: não é fácil oferecer a outra face quando alguém lhe bate, seja física ou verbalmente. A reação imediata é devolver o tapa, mas é aqui que as reações devem ser observadas com maior cuidado. E onde é preciso pôr em prática o autocontrole e o desapego. As almas que ainda não aprenderam a ter autodisciplina vão bater de volta com a mesma força que receberam e vão se sentir justificadas por agirem assim. E vão se perguntar:
Por que é que existe tanto caos e confusão no mundo? Elas estão tão cegas que não conseguem perceber que só podem esperar que o mundo mude depois que elas próprias tiverem começado a mudar de atitude e amar seus próximos como a si mesmas. Quanto mais amor e boa vontade houver, mais rapidamente virão as mudanças. Mas tudo começa em você. Portanto, quanto mais cedo você perceber isso, mais cedo as mudanças começarão a ocorrer à sua volta e pelo mundo. Por que não começar a fazer alguma coisa a respeito agora? Você deve estar se perguntando, nossa, Denis, na teoria aí, na mensagem é tão lindo, mas na prática eu quero ver. Quero ver como é que é este dar a outra face, ter autodisciplina, ter autogestão das emoções, começar dentro de mim, como é que eu faço, por onde eu começo. Então tem vários pontos aqui que eu quero trazer para vocês, que primeiro ele fala aqui, a nossa reação realmente é imediata, a gente tem que ter o autocontrole e o desapego. As almas que não aprenderam a ter autodisciplina vão bater de volta e ainda vão justificar dizendo que está tudo certo. Só que, aí eu te pergunto, quando a gente traz para o quesito frequências vibracionais, energia, que a gente também, eu falo aqui também sobre a frequência da prosperidade, a frequência da gratidão, que estão na mesma frequência, o medo, a disciplina, o medo, a ansiedade também estão na mesma frequência. Então, se você recebe um tapa e você devolve na mesma moeda, você está na mesma frequência daquela pessoa. Eu sei que a gente tem o instinto de reagir. É natural, a gente leva um tapa, automaticamente a gente devolve. Mas por quê? Porque primeiro a gente não está no momento presente, a nossa mente está vagando, ou seja, o nosso instinto está tomando conta. Então, naturalmente, por você não estar presente, você devolve aquele tapa. E segundo, você está na mesma frequência da pessoa. Porque se você não tivesse na mesma frequência dela, ela nem queria brigar com você. Talvez você fosse até invisível para ela. Então, se ela consegue te enxergar e depositar a raiva dela, o sentimento dela em cima de você, e você se irrita com isso, você está na mesma frequência. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sempre digo, o outro, ele não tem o poder de nos irritar. Fulano não me irrita. Quer dizer, fulano não me irrita. Eu que me irrito com fulano. Então, a pessoa ela pode ter o mesmo comportamento para mim e para você. Você se irrita e dá um outro tapa, devolve na mesma moeda, e de repente, para mim, pode ser tão besteira, tão banal, que entrou por um vídeo e saiu pelo outro. Mas não foi a mesma ação, não foi o mesmo, por exemplo, xingamento. Exemplo, quando criança. Quando a gente era criança, a gente tinha muita mania de falar mal da mãe do outro. Que assim, era uma coisa absurda, que você queria atingir o ponto fraco de alguém, de alguma criança. Quando a gente estava ali brigando, coisa de criança, a gente partia para onde? Para a mãe. E tua mãe quer isso, isso e isso. E tua mãe quer aquilo, aquilo, aquilo. E a gente se irritava assim, fale de qualquer pessoa, mas não fale da minha mãe. E é um ponto fraco da maioria das pessoas. Eu, particularmente, eu não me irritava. Por quê? Porque eu sabia que a minha mãe não era aquilo que ele estava falando. Tipo, então nem aí. Eu sei que minha mãe não é. Né? Tipo, os palavrões lá que as crianças falavam, porque eu não, era o mesmo xingamento. Tinham amigos meus que caíam no pau porque xingou minha mãe. E eu ficava ali na boa, não vou nem me estressar, porque eu sei que minha mãe não é isso. Idiota. Então, tudo vai o quê? De você estar na mesma frequência da pessoa. Então, ter autocontrole, ter autodisciplina,
autogestão das emoções é algo muito desafiador, porque a gente precisa realmente se autogovernar. A gente precisa se entender. E para isso a gente precisa de quê? Mais uma palavra que começa com autoconhecimento. Então, quando você tem um autoconhecimento, você sabe como você vai reagir, seja para o bem ou para o mal. Tem pessoas que têm o autoconhecimento e dizem, tô nem aí. Pode o mundo cair, uma velha expressão, desculpa a expressão, mas uma expressão popular. Tô cagando e andando para você, a sua opinião. E tem pessoas que elas se conhecem tanto também, que elas até dizem assim, eu vou sair daqui, porque se eu ouvir tal coisa, ou se fulano fizer tal coisa, vai dar em merda. Eu não vou me segurar e o bicho vai pegar. Então tem pessoas que sabem que vão ser agressivas e elas já saem de perto para não dar, M. E tem pessoas que estão nem aí. E o que é que diferencia essas pessoas das demais? Autoconhecimento. Porque uma sabe que é pavio curto e que o bicho vai pegar, então pelo menos ela tem o autoconhecimento e o discernimento de sair de cena. E a outra pessoa que também tem o autoconhecimento, tipo, vou ficar aqui porque eu estou de boa, não é comigo, não me afeta. Mas percebe que os dois comportamentos, eles advêm de um autoconhecimento que vai fazer com que você gere as suas emoções, que você tenha essa autodisciplina. Então, as pessoas que rebatem, seja com alguém, ou seja até em alguma situação de vida, você começa a ver que elas estão cegas. Elas não percebem quem elas são. Elas não têm o autoconhecimento de fato. Elas estão igual ao outro, no piloto automático. Então, não é a gente ser Jesus, a gente ser Madre Teresa, ter o famoso sangue de barata. É você, pelo menos, saber como vai ser o seu comportamento se alguma coisa acontecer. E diante daquilo, você sabendo o que você pode ou não fazer, você ou fica ou vaza. Então isso é importante, ter essa autodisciplina. Essa pessoa, por exemplo, que ela tem um pavio curto, ela precisa se trabalhar muito? Precisa. Mas ela pelo menos já está mais caminho andado, porque ela sabe o que pode acontecer, ela se conhece, do que uma pessoa que já rebate. Então é melhor a pessoa sair de cena, mesmo ficando com raiva, do que aquela pessoa que já dá o tapão de forma instintiva e ainda justifica. Ele me bateu, eu também vou bater. Ele me bateu, eu não ia sair apanhado. Isso é muito de criança, né? Você pode ver que esses comportamentos, eles vêm lá da infância, que os nossos pais nos ensinam. Então, quantas e quantas vezes eu ouvi do meu pai, talvez você também tenha ouvido, se você chegar em casa apanhado de alguém, você vai levar uma surra minha. Ou seja, se eu chegasse batido, apanhado de alguém, era sinônimo de eu ser fraco e eu ainda levava uma surra dele. Ou seja, eu apanhava 2 vezes. Mas como eu sempre fui uma criança da paz, eu dificilmente eu brigava. Muito difícil. As poucas vezes que eu briguei, minha irmã mais velha, 4 anos mais velha, ela entrava para me defender. Eu nunca gostei de briga, gente. Eu nunca gostei desde criança. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para sair. Porque eu não gosto de bate-boca, de agressão física. Eu me descontrolo. Nossa, eu fico assim, é horrível. Para mim, é horrível. Então, eu sempre ouvi isso. E quantas crianças não crescem dessa forma? Eu preciso revidar. Porque se eu não revidar, eu vou apanhar em casa. Então, é culpa da criança? Não. É culpa dos pais? Também. Mas, de repente, foi o que o pai aprendeu com o pai dele, né? No caso, o avô. E assim, vem lá de trás até reverberar nessa criança. Então, sempre ouvi muito. Tipo, se eu apanhasse, eu tinha que revidar. Porque se eu não revidasse, eu apanharia do meu pai.
Então isso é algo que às vezes, assim, hoje em dia eu acredito que não tem mais esse tipo de criação, eu acho. Porque eu não vejo muito se falar as crianças, até porque hoje em dia as crianças mal brincam na rua, né? Elas vivem muito no computador, no celular. Eu que brincava na rua, e talvez você também, a gente tinha muito contato com outras crianças, então era muito normal brigar, arengar, como diz lá em Recife, arengar com outra criança. Por quê? Porque a gente brincava, a gente depois, no outro dia, parecia que nada aconteceu. Então era muito comum os pais terem esse tipo de comportamento com os filhos. Só que hoje em dia realmente eu não sei como é que funciona esse tipo de comportamento, mas é algo que realmente, quando você para pensar e analisar, já vem lá de trás esse revide, bata na mesma intensidade, não leve desaforo para casa. E isso, se você acontece, né, de ser uma pessoa de paz, você é tido como um fraco. Quantas vezes eu levei nome de fraco, eu levei nome de um monte de coisa porque eu não gostava de brigar. E poucas vezes que eu briguei, eu apanhei. Mas fazer o quê? Né? Hoje eu entendo, hoje, né, que eu já sou um homem adulto, eu entendo porque meu comportamento era daquele jeito. Né? Hoje faz total sentido. Claro, não revidar não significa você ser pacífico e se dizer amém para tudo. São coisas totalmente distintas. Então, uma coisa é você não revidar, sair de cena, ter autoconhecimento, autocontrole, autogestão das emoções. Outra coisa é você dizer amém para tudo, não se impor, ser totalmente pacífico e deixar as pessoas fazerem o que elas querem com você. Aí são coisas totalmente distintas que muita gente confunde. Então, o fato de eu ser calmo e de eu não gostar de briga não significa que eu fique parado aceitando tudo. Ou, em algum momento, revide, fale alguma coisa, mas na diplomacia e na classe. Eu, quando eu trabalhei na aviação, eu era chefe de equipe. Então, tudo que era BO dentro do avião vinha para cima de mim. Tudo. Na verdade, quando eu comecei na aviação, eu comecei num setor chamado de LL, que era Lost Luggage, bagagens perdidas. Sabe quando você chega de viagem, você vai buscar a tua bagagem lá na esteira, de repente a tua bagagem faltou, ela não veio. Ou ela chegou quebrada, ou ela chegou aberta. O funcionário vai ter que resolver aquilo ali. Então, era eu quem resolvia. E era só o quê? Bronca. Porque a pessoa chega de viagem, de férias, vai para uma reunião. Ela simplesmente quer o quê? A mala dela, óbvio. E não chegava. E a pessoa já chegava pé da vida para cima de mim, irritada, com razão. E eu, na maior calma de já, eu ia conduzir ali a situação. É tanto que eu fui contratado para esse setor, porque depois o gerente me disse: Denis, a gente te contratou para esse setor porque precisa de pessoas calmas. E você é muito calmo. Eu fiz, então ótimo, mas não era confortável trabalhar lá, porque era resolução de bronca todo santo dia. E lá eu aprendi muito a resolver problemas, e quando eu fui para o voo, me tornei comissário e depois me tornei chefe de equipe, tudo que acontecia no avião, qualquer BO, todo mundo era em cima de mim. Aconteceu um BO, o comandante ligava para mim. Aconteceu um BO com os passageiros, os comissários iam para mim. Os próprios passageiros iam para cima de mim. Tudo era eu, dentro de um avião. Só que detalhe, né? Eu não podia correr. Um lugar confinado, eu tinha que ficar ali dentro e resolver. Só que a minha experiência lá no aeroporto, do setor das malas, me deu muita desenvoltura para o voo. Porque eu aprendi a resolver pepino e no voo eu aprendi a administrar tudo que era BO. E hoje eu ainda sei fazer isso. Então foi uma baita experiência. Mas você lidar com pessoas que estão estressadas, que estão irritadas, que estão com a razão, inclusive, né? Porque elas levantavam questões que a companhia aérea errou, e eu não podia fazer o quê? Não podia fazer nada, só podia dizer: concordo, mas eu vou fazer o meu melhor para poder lhe ajudar.
Tinham pessoas educadas que compreendiam, tinham pessoas que não compreendiam. Então, tudo isso foi um período que eu tive que administrar muito a minha gestão. Claro, em pensamento, às vezes eu matava a pessoa. Eu falava, xingava horrores no pensamento. Mas verbalmente, pleno, demonstrando autoridade, mas na diplomacia e na educação. Porque, primeiro, se eu perdesse a compostura, eu era demitido e me igualava com a pessoa, né? E segundo, para eu mostrar ali que quem manda sou eu. Então, quando a gente tem essa autogestão, esse autocontrole, que a gente é obrigado a aprender, seja por causa de uma profissão, que foi o meu caso, ou porque você quer aprender mesmo para a sua vida, você começa a ver o outro de forma diferente. Você vê que o nível de consciência do outro é totalmente diferente e que aquele momento ali de raiva, de fúria, de seja lá o que for, não é a pessoa em si. Porque cada um, a gente não sabe como vai reagir. Às vezes eu digo aqui, eu sou calmo. De repente, diante de uma situação X, eu posso achar que eu vou ser calmo. Mas de repente eu posso me descontrolar. E depois eu nem me reconhecer. Caraca, Denis, tu fizesse isso. Então percebe que a gente, por mais que tenha uma autogestão, um autocontrole, mas dependendo do que for, a gente nem se reconhece como a gente agiu. Então é importante também você entender que o outro, ele está agindo daquela forma, porque pode ser que ele realmente seja chato, mal educado, pode, mas também pode ser que o outro, ele saiu de si. Foi tão forte aquilo ali para ele, que ele, se desconectou e se transformou em outra pessoa. E não significa dizer que ele é sempre daquele jeito. Então, quando eu comecei a olhar por outro lado, não só o lado de que estou sendo agredido, mas quando eu comecei a olhar também pelo olhar da pessoa, a que bate, eu comecei a ter até mais compaixão e ter mais entendimento. Tipo, caramba, né, fulano tem razão, por algum motivo ela agiu dessa forma, não sei, de repente, ou ela é assim, ou foi só o momento que fez ela assim, mas é você e traz leveza para você. Quando você começa a pensar dessa forma, você fica mais leve, porque você não pega tudo para você, aquela carga emocional, aquele pensamento negativo, aquela coisa ali, você não pega para você. Você começa a se desconectar daquela frequência. Então percebe que quando ele diz aqui que é muito mais sobre você do que sobre o outro, quanto mais amor e boa vontade houver, mais rapidamente virão as mudanças. Mas tudo começa em você. Portanto, quanto mais cedo você perceber isso, mais as mudanças vão ocorrer na sua vida. Por que não começar a fazer alguma coisa a respeito agora? Então começa a refletir como é o teu comportamento. Você é uma pessoa que se conhece, você é uma pessoa pavio curto, você é aquela que já responde na lata, que já revida na lata, ou você é a pessoa que tipo absorve mais, fica nem aí, entra por um ouvido e sai pelo outro, você se blinda, se protege, porque é extremamente importante a gente ter essa autogestão, esse autoconhecimento. Por quê? Porque a gente a todo momento, a gente está sendo testado. Sabe um período que eu me irritava pra caramba, que eu acho que eu não me reconhecia naquele momento. Eu acho que se eu tivesse uma arma, era capaz de eu atirar. Quando eu comecei a dirigir, eu aprendi a dirigir, quando eu comecei a praticar na rua mesmo, eu ficava indignado o quanto as pessoas, elas entram e não dão seta. O quanto as pessoas trancam a gente. Essas coisas da vida de quem dirige. Não? Quem dirige sabe aqui como é. Você dirige por si e pelo outro. Você tem que ter o máximo de cuidado. Então eu ficava para morrer.
Foi um período que no início eu me irritei tanto e minha mãe às vezes estava comigo, ela dizia, meu filho, calma, você vai ter um piripaque assim. E eu ficava, porque esse povo parece que não aprende, mãe. A mesma autoescola que eu estudei, todo mundo estudou, a regra é a mesma. Como é que o cara entra e não dá seta? Eu quase bato nele, custa dar seta. Como é que o motoqueiro passa raspando aqui no meu retrovisor? Como é que o outro passa por mim? Eu esqueci. Ah, gente, esqueci. Quando você está aqui, o carro vem pela frente, ultrapassa. Como é que ele ultrapassa por mim pela direita, que não pela esquerda? E eu ficava ali, querendo matar todo mundo no trânsito. E eu buzinava. Minha mão era colada na buzina. Bé! Aí minha mãe um dia, meu filho, pare, porque além de você estar se estressando, você nunca sabe quem é o outro. Se o outro se irritar e ele estiver armado, e ele voltar e te dar um tiro. Então o que eu percebi, né, que aquele Denis calmo, ele não era tão calmo. Porque no trânsito eu me conheci uma outra pessoa que eu não imaginei. Por quê? Porque eu estava numa situação nova. Eu nunca tinha dirigido na vida, mas eu fui dirigir, fui para um cenário novo. E muita gente, eu sempre ouvia das pessoas, nossa, porque o trânsito estressa. Eu estou irritado com o trânsito. Eu ficava, gente, por que esse povo se estressa tanto com o trânsito? Só que quando eu passei na pele, eu vi um Denis que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu acho que aquele Denis calmo de toda uma vida, ele saiu num outro formato. Então foi ali que eu comecei a ver, caramba, eu preciso me controlar. Porque a raiva que eu sinto, além de não fazer bem para mim, eu posso, de repente, né, eu não sei quem é a pessoa, ela pode voltar e me dar um tiro. Não sei. Então eu comecei a me controlar, a respirar, tipo, mudar o meu olhar. A pessoa entrava, não dava seta, ok, vai com Deus. Eu comecei a trazer uma mudança interna, mas foi um trabalho. Até eu conseguir fazer isso, eu tive que ter uma pessoa de fora me falando, no caso minha mãe. Então, porque eu estava ali achando que eu era o dono da razão, que as pessoas tinham que fazer o certo igual a mim. Então, ali eu também conheci um outro lado meu que eu não conhecia. De repente, você pode passar por uma situação que você não vai se conhecer, mas também não se culpe por isso. Não fique com um chicote. Não, agradeça, porque é uma oportunidade que você está tendo de se conhecer, um outro lado que você não conhecia, e você doutrinar aquele lado, de você simplesmente ficar ali, tipo, se conhecendo, que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar, né, na aviação, resolvendo bronca, perrengue, e no próprio trânsito. Então percebe que eram cenários que me irritavam às vezes. Eu estava livre para expressar quem eu era, que era no trânsito. O outro eu não estava livre para expressar, que era no trabalho, na aviação. Então me irritava, mas eu não podia externar. Então tudo isso é o quê? É você se conhecer, ter esse olhar para si. Então, hoje a mensagem, ela falou muito sobre né, autoconhecimento, autogestão de emoções. Então fica aqui a reflexão. Você é a pessoa que, quando recebe um tapa, você fica de boa, dá outra face, ou você já vai ali no automático e revida? Então começa, eu digo assim, o tapa está aqui no sentido figurado, né? Mas pode ser tudo na vida. Pode ser uma agressão verbal, pode ser uma situação que você não gostou, mas como é que a gente se comporta? Porque vai muito do que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Então a tua reação fala mais de quem você é do que a pessoa que te agrediu. Porque ela, a gente já sabe, ela é agressora. A gente já sabe quem ela é. Mas e você? Aí a tua reação vai falar muito mais de você do que a agressão do outro.
Vê que Jane colocou, eu saía do sério quando os moradores de rua reviravam meu lixo. Ficava furiosa, até meu filho falar, mãe, você é fiscal do lixo? Hoje me liberei dessa situação, mas é verdade, é horrível, né? Tipo, você bota ali o lixo, eles reviram tudo e depois quem vai arrumar é você, né? Que aí você vai limpar tudo, eu sei bem como é que é. Só que aí você começa a pensar, né? Trazendo um outro olhar da mesma situação. Primeiro, gratidão, porque eu não preciso abrir o lixo de ninguém para poder comer alguma coisa. E se ele fez isso, é porque ele está em busca de comida. Então ele está numa situação pior. Porque o que é eu juntar o lixo depois? Em relação a uma pessoa que precisa abrir o lixo para poder ter o que comer. Então, quando você já traz essa reflexão, eu sei que é difícil de olhar por esse lado, mas é uma forma de você, tipo, caramba, não é nada. Inclusive, o que eu vou fazer? Resto de comida, eu vou juntar num lixo à parte e já deixar separado, para que ele não precise revirar meu lixo. Então, já facilita para o morador. Veja, é a mesma cena, mas você com outro olhar, você ajuda a pessoa, você ainda perde, né, você não fica na raiva. Hoje eu sou mansa, mas já bati muito. Quem não, né, Jane? Todos nós. Então, percebe o olhar que é diferente da mesma situação? É você mudar o olhar. Tipo, eu não vou me estressar, tem uma pessoa numa situação, infelizmente, pior do que a minha, e pelo contrário, como é que eu posso ajudá-lo para que ele não abra meu lixo e facilite a nossa vida? Então eu vou deixar um potinho, um lixo separado com o resto de comida e posso colocar até um bilhete. Querido irmão em situação de rua, aqui tem comida separada para você. Se ele souber ler, ótimo, ele já vai pegar ali e já sabe do que se trata. Se ele não souber ler, ele vai ver que, tem alguma coisa escrita, vai ver o saco, vai ver que está separado. Tudo é uma questão de olhar. Jana, eu às vezes debatia, hoje eu saio de cena. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Aí imagina a cena, aí sai Jane, pega o morador de rua bem ali revirando, começa a bater boca e fica aquele teretetê. Aí daqui a pouco ele chama mais os comparsas dele, visam a tua casa, esperam às vezes até você sair desprotegida para de repente te fazer um mal. Porque pode acontecer. A gente não sabe quem são as pessoas. Então, tipo, eu fui naquela casa e ela me tratou mal pra caramba, bateu boca comigo. Peraí que eu vou aprontar um pra ela. E pode fazer algo horrível. Uma coisa que eu sempre vi a minha mãe fazendo. Minha mãe, ela é muito comunicativa. Se vocês me veem aqui, eu sou a versão masculina dela. Ela é igualzinha a mim, gente. Igualzinha. O que vocês veem aqui, a minha mãe é igual. E a gente se dá super bem. E minha mãe é amiga de todos. Ela é daquela que quando ela sai de manhã para pentear o cabelo, que ela tem um cabelo na cintura, eu só escuto a voz dela. Bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Todo mundo passando e todo mundo dando bom dia para minha mãe. Então, ela gosta muito de agradar as pessoas que ajudam ela. Então, por exemplo, o pessoal do caminhão do lixo, os garis, ela já deu tanto presente para eles, de final de ano, ela compra panetone, dá. Ela pega uma garrafa de uísque do meu pai, dá. Ela sempre agrada. Aí o que é que acontece com eles? Às vezes eu estava lá em casa e ela esquecia de botar o lixo. O cara do lixo batia lá em casa. Tia, a senhora esqueceu do lixo? Ai, meu filho, esqueci. Pegue aí que a gente espera. Onde você já se viu um gari bater na porta da sua casa para pegar teu lixo e ainda esperar por isso? Lá em casa acontece, na casa da minha mãe. Por quê? Porque ela agrada a eles. Tem pessoas, às vezes, que eles passam pedindo alguma coisa, ela entrega, conversa um pouquinho ali,
Daqui a pouco eu vejo que a pessoa, ela tá limpando o capim lá da frente de casa. Aí eu digo, mãe, isso não era aquela pessoa que veio pedir naquele dia? É, ele veio aqui de novo, eu dei um dinheirinho a ele agora tá capinando e tal. E ela começa a receber favores, né, dessas pessoas. Que tipo, ela fez o bem e recebe o bem deles com o que eles podem contribuir. Altas vezes o lixo lá em casa, o mato lá da frente estava alto, quando ela saía de casa não tinha mais mato. Ela, ué, quem tirou? Alguma das pessoas que ela ajudou. Ele passou, viu que estava alto, por si só, tirou o mato e foi-se embora. Porque sabia que era a casa da minha mãe. Então percebe que você pode ser visado para o mal ou visado para o bem, mas vai tudo de quê? Da sua atitude, de como você trata as pessoas. Eu tenho um exemplo vivo na minha casa. Eu cresci vendo minha mãe fazendo isso. Ela é assim. Então pessoas que eu nunca vi na vida estão lá ajeitando uma coisa e outra, porque ela deu o primeiro passo. Então tudo é uma questão de como você olha para outra pessoa, você entende a realidade da outra pessoa e você começa a agir de uma forma diferente. Só que a gente normalmente tem o quê? Tem um preconceito, né? Então, aí, preconceito gera uma resposta condizente. Cadê? Jane, Denis, estou tendo muita intuição, uma intuição muito forte. É normal, sinto que aumentou depois da meditação. É lindo demais e amar muito próximo. Ela é linda. Ai, minha mãe é linda demais, gente. Eu amo minha mãe. Tem uma foto aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver aqui a luz. Isso aqui foi a viagem em Portugal que a gente foi. A primeira vez que eu levei ela para a Europa. Bem pequenininha, ó. Bate no meu ombro. O amor da minha vida. Mas a resenha, quando a gente tá junto, Nossa Senhora, é acorde e a caçamba. Pense, vou até ligar para ela daqui a pouco. Jana, quando a gente começa a meditar, a intuição aumenta. A intuição, ela realmente aumenta. É super normal. Porque a intuição, ela sempre existe. Só que a gente não dá ouvidos. Por quê? Porque a intuição, ela está sempre ali. A intuição é o quê? É Deus falando com a gente. É a espiritualidade falando com a gente. É isso. Só que quando a gente medita, que a gente acalma os pensamentos, aí a gente consegue ouvir as informações que eles têm para nos passar. Só que quando a gente está muito acelerado, ansioso, estressado, a gente não consegue ouvir. Então, o ato de meditar, ele é maravilhoso porque acalma os pensamentos e você vai desenvolvendo a meditação, a intuição, sim. Ela é muito fofa, Soraya. Então é isso, gente. Então vamos para o nosso reiki. Nossa, hoje eu falei pra caramba, né? Me empolguei aqui no assunto, 40 minutos já. Então vamos para o nosso reiki, né? Quem está aqui online, Márcia, Soraya, Jane, Jana. Quem quiser convidar mais alguém, a hora é agora, né? Você que está aí no YouTube, não esquece de compartilhar, deixa teu like, compartilha, salva esse vídeo para de repente assistir depois, se fez sentido para você. Vocês estão ouvindo bem a música? A música tá ok, aumento mais, diminuo. Me dê um feedback. Para mim aqui tá bom, mas eu não sei como é que tá para vocês. Baixei aqui a cadeira, deu um sopapo. Então, vamos lá. Então, pedir para que vocês fiquem numa posição confortável, coluna ereta, né? Fecha teus olhos. Traz o teu pensamento para o momento presente.
para o aqui e agora. Começa agora a fazer uma respiração profunda, lenta. Solta devagar. Mais uma vez, inspira. Soltou lentamente. Observa agora como ficou os teus pensamentos, teu batimento cardíaco se diminuiu, se você tem uma sensação de bem-estar. Relaxa teus ombros, deixa eles bem relaxados. Traz consciência para o teu corpo, para os teus pés. Sente eles no chão, enraizados. Imagina que dos teus pés saem raízes profundas, indo em direção ao núcleo da terra. Essas raízes, elas se conectam com o coração da Mãe Terra, trazendo energia de aterramento, energia vital, energia de materialização para os teus pés, para as tuas pernas, para a base da tua coluna. Imagina que essa energia está subindo pela tua coluna, indo até a tua nuca, se irradiando pelos teus braços, mãos, pela tua cabeça, e se concentra entre as tuas sobrancelhas, num ponto na região da tua testa. Sente que essa energia está ficando cada vez mais forte no centro da sua testa. E ela começa a entrar entre seus olhos, no seu cérebro, trabalhando os teus pensamentos, te trazendo clareza, mudança de olhar para compreender o outro, para que você consiga se colocar no lugar do outro, entender que aquilo que ele fez como reação é o nível de consciência dele, é como ele sabe responder às dificuldades da vida. Muda teu olhar, muda teu pensamento para um pensamento mais de compaixão, um pensamento mais de amor. Se você passou por uma situação assim, onde alguém te agrediu, física ou verbalmente, traz essa cena agora para a tua tela mental. E se por algum motivo você ainda tem algum receio, alguma mágoa dessa pessoa ou dessa situação, solta. Olha conforme ela estava te olhando, foi o nível de consciência dela. Se lá atrás você se revidou, hoje você se desconecta, entendendo que o que ela fez
só prejudicou a ela e que você não permite mais se ferir e se irritar com o comportamento dos outros. Sente essa energia de aterramento por todo o teu corpo, trabalhando bem a tua mente, fazendo você ter essa mudança de olhar. Imagina que no topo da sua cabeça começa a se formar uma bola dourada de energia, uma bola com energia Reiki, e ela vai descendo pelo topo da sua cabeça, como uma cascata energética, descendo pelos seus olhos, cabeça, ombros, braços, mãos, todo o teu corpo, até chegar nos teus pés. Sente que a energia está te nutrindo, está te ajudando a mudar teus pensamentos e teus sentimentos para muito melhor. Faz uma respiração profunda, lenta. Solta devagar. Imagina que aquela pessoa ou situação que você soltou, ela começa a ficar pequena, bem pequena, até desaparecer. E você já tem um sentimento diferente em relação a isso. E você pode repetir mentalmente ou verbalmente: eu solto tudo, eu libero tudo que me impeça de ter uma vida feliz e próspera. Eu libero tudo que me impede de amar e prosperar. Lentamente, move teu corpo, abre teus olhos. Me contem como vocês estão se sentindo. Nossa, eu tô com uma pressão aqui, bem no centro da testa, sabe? Um ponto energético bem aqui no centro. Mas eu fico sempre assim, depois que eu faço alguma meditação. Me contem como é que vocês estão. Se vocês conseguiram liberar alguma coisa. Enquanto vocês falam, né, porque tem um delay aqui, pessoal que está no YouTube também, se vocês quiserem deixar nos comentários, vai ser maravilhoso eu saber também como está sendo essas visualizações, o envio do Reiki para você. Né? Tem um exemplo aqui, a Jana, que está acompanhando, ela veio do YouTube, deixou vários depoimentos nos meus vídeos, está se sentindo ótima agora, ela acabou de colocar aqui no Instagram. Que bom, Jana. Eu também, nossa, consegui liberar algumas coisas. Sinto pressão do lado esquerdo.
da cabeça. Eu tô com uma pressão aqui no centro, Soraya. Bem aqui no terceiro olho mesmo. Mas já passa, porque a gente trabalhou, né? Essa parte de visualização, da emoção, da liberação também. Então cada um vai reagindo de uma forma diferente. Mas que bom. Então, gente, gratidão para o Manhãs com Rei, que eu espero vocês na segunda-feira. E hoje à noite, o último episódio da maratona Show Ansiedade. Controle sua ansiedade, controle suas finanças, com um convidado especial, Rafael Marques, especialista em investimento e finanças. Com as suas meditações, sempre fique em paz, aliviada e grata pelas suas palavras tão sábias. Gratidão, Jane, que bom. Até sinto a sua falta quando eu abro Manhãs com Rei que você não tá. Dorzinha nas costas, mas estou bem, a senhora já falou. Nesse momento as dorzinhas vão meio que aparecendo. Por quê? Porque dor é energia estagnada. Então quando a gente faz uma meditação, a gente trabalha, e o reiki também que eu envio, vocês recebem, então o reiki vai fazer o quê? Vai mover o que estava estagnado. E quando entra essa energia que estava estagnada, volta a fluir, traz um incômodozinho, né? Gratidão, 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 Alex. Então, gente, até segunda para o Manhãs com Reiki e hoje à noite para maratona. Beijo, beijo e ótimo dia.